Hallo Leute! Olá pessoal! Wie geht's? Como vão? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa série Primeiras Frases em Alemão. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com verbos irregulares, como é a conjugação desses verbos. Mas antes disso, se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Vamos ao verbo lesen. O verbo lesen é um verbo irregular, já vou explicar o porquê disso, tá? Então, primeiramente, o que nós precisamos para conjugar um verbo? Nós precisamos saber a raiz dele, né? Então, aqui nós temos, né, o lesen. Para a gente identificar a raiz, a gente precisa tirar o en do verbo. E aí, nós temos, então, o radical aqui, né? Então, a raiz do verbo ali. Verbstamm, que é a raiz do verbo, é o les, né? Nós já vimos, né, a conjugação dos verbos. E agora, nós vamos ver um pouquinho como funciona com os verbos irregulares. Vamos então à primeira frase. Como eu sempre digo aos meus alunos também que a melhor forma da gente aprender verbos, a gramática, é através de frases, através de contextos, né? Porque assim nós vamos aprendendo também mais vocabulário, nós vamos conseguindo inserir isso no nosso dia a dia. Não adianta somente só a gente aprender a conjugar um verbo se a gente não sabe usar ele no dia a dia. Então, muitas vezes isso não é um exercício muito eficiente. A conjugação somente do verbo, decorar aquilo ali e deu, tá? A gente precisa saber, ótimo. Mas a gente também precisa saber inseri-lo numa frase, né? Porque a gente vai precisar usar ele no nosso dia a dia. Então, vamos lá, nós vamos trabalhar sempre com frases. Então, esse é o diferencial, tá? Então, vamos lá. Ich lese die Nachrichten. Ich lese die Nachrichten. Então, aqui nós temos a primeira pessoa, que é o ich, né? Então, eu. E aqui nós temos o verbo conjugado de acordo com a primeira pessoa. Ich lese. Então, ich lese. Então, ele sempre, na primeira pessoa, ele sempre vai terminar em e, tá? Então, aqui nós temos o radical, né? A raiz do verbo, les, que nem nós vimos antes. E na primeira pessoa, nós vamos acrescentar um e, tá? Então, na primeira pessoa, o verbo irregular ele não vai sofrer nenhuma mudança, tá? Então, ele sempre vai ser assim. Ich lese die Nachrichten. Então, eu leio as notícias. Na segunda pessoa, du liest die Zeitung. Du liest die Zeitung. Nós temos, então, o du, né, que é o tu. Liest, então é o verbo conjugado de acordo com a segunda pessoa. Aqui, pessoal, a segunda pessoa sempre vai terminar em ST, tá? Então, sempre a terminação da conjugação em do vai ser em ST. Mas qual a diferença aqui, ó? Vocês viram que aqui, ó, a vogal não é E. Agora, a vogal aqui é IE, né? Então, o que acontece aqui, ó? Nós tivemos uma mudança na raiz do verbo. Por isso que nós temos muitos verbos irregulares. Às vezes, essa mudança que não aparece no presente, ela pode aparecer no passado, né? Então, ela também pode ser, o verbo pode ser irregular pela mudança que ela vai ter no passado. Mas, quando a gente já tem uma mudança aqui no presente, a gente já sabe, né, que é irregular. Tá? Então, du liest vai ser, então, né, o verbo conjugado aqui. Por isso, como ele mudou de E para I, de E para IE, ele vai ser, então, irregular, tá? Du liest die Zeitung, tu lês o jornal. Zeitung. Du liest die Zeitung. Er ou sie, né? Então, aqui nós temos ele e ela. Então, eu coloquei as duas na mesma frase, né? Você pode começar a frase com er ou com o sie. Liest eine Geschichte. Liest eine Geschichte. Então, aqui nós temos o verbo liest, né? Então, aqui, ó, o er e o sie, a terceira pessoa sempre vai terminar o verbo em T, tá? No presente, sempre vai terminar em T. Mas aqui nós também temos essa alteração, né? Então, em vez de E, nós temos aqui o IE. E aqui nós temos o S também. Só que o S aqui faz parte do radical, né? Da raiz do verbo. Então, a gente aqui, ó, pode até confundir, achando que é a terminação ST, mas não é. A terminação é T, mas o S aqui faz parte do verbo, tá? Então, por isso ele ficou igual ao do, tá? Ele ficou igualzinho. Então, du liest, sie liest, né? Igual.
o que acontece aqui? Sempre quando a gente tem uma mudança de vogal, né, no radical, ele vai ter a mudança na segunda e na terceira pessoa. Então, se ele teve essa mudança aqui no do, ele precisa ter a mudança no e aí no zi também, tá? Então, o verbo irregular, ele vai ter essa mudança somente na segunda pessoa e na terceira pessoa. Somente ali, tá? Então, ó, liest, list, certo? E aqui, ó, a terminação da terceira pessoa é em T, tá? Então, er liest eine Geschichte ou sie liest eine Geschichte. Wir lesen ein gutes Buch. Wir lesen ein gutes Buch. Nós, então aqui ó, a primeira pessoa do plural, nós lemos um bom livro. Ein gutes, um bom. Buch, livro. Então, o lesen, na primeira pessoa do plural, ele sempre vai ficar igual ao infinitivo, né? A terminação é em en. E aqui nós não temos, né, a mudança de e para ie. Como aqui nós temos a primeira pessoa do plural, não vai mudar. Então, vai ser igual à raiz que nós vimos no início. Wir lesen, tá? Então, lembrem-se sempre. Lesen, wir lesen ein gutes Buch. Então, essa mudança, né, na raiz só vai ser na segunda e na terceira pessoa. Ihr lest sehr gut. Vocês leem muito bem. Ihr, então, né, a segunda pessoa do plural, lest, sempre vai terminar em T, não vai ter a mudança também. Sehr gut, muito bem. Ihr lest sehr gut. Sie lesen zu langsam. Sie lesen, então é a terceira pessoa do plural, sie, eles ou elas. Lesen, então ela sempre vai ter a terminação em en também, vai ficar igual ao infinitivo. Sie lesen zu langsam, então esse zu langsam é muito devagar. Langsam, devagar. E o zu é muito. Sie lesen zu langsam, eles leem muito devagar. Lesen Sie gern. Lesen Sie gern, aqui nós temos o tratamento formal, né? Então, lesen Sie, então o Sie maiúsculo, né? Sempre o Sie maiúsculo vai ser um tratamento formal. E ele sempre vai ter a mesma conjugação en, que nem no infinitivo, tá? Lesen Sie gern, como é uma pergunta, a gente começou a pergunta de sim ou não com o verbo, né? Lesen Sie gern, você gosta de ler. Então, o tratamento formal sempre é muito recomendado às pessoas que a gente não conhece, pessoas do trabalho, às vezes não costumam, né, se chamar por du, então, geralmente é por sie também, que é formal, chefes, né, os superiores, professores, a gente sempre vai chamar por sie, né, que é um tratamento formal. A não ser que a pessoa diga, né, não, a gente agora já é mais próximo, você pode me chamar por du, aí sim você pode chamar por du. Bom, pessoal, então essa foi uma aula sobre o verbo irregular ler, né, que é o lesen. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Estudem, revisem várias vezes essas frases para vocês memorizarem não somente a conjugação do verbo, mas também, né, o vocabulário inserido em todas essas frases. E se você não assistiu às outras aulas da série Primeiras Frases em Alemão, eu recomendo que você assista a todas elas. Todas são super legais. E eu espero você na próxima aula. Auf Wiedersehen!